Bom dia, alunos do 9º ano. Vamos fazer aí a correção da atividade da página 40, tá certo? Primeira questão diz assim: dê o valor de cada uma das expressões, né? Aqui nós iremos usar o que? As propriedades dos radicais, tá ok? Essa aqui no caso é a propriedade onde o índice da raiz é igual ao expoente aqui da potência, né? Quando são iguais, você só cancela e o resultado vai ser o próprio número que está dentro da raiz. Letra B aqui, ó. Raiz cúbica de 7 ao cubo. Ó. Cancela, que são iguais, vai dar 7. Aqui do mesmo jeito, raiz sétima de 2 vezes 5 a sétima. Cancela. Aí só multiplica aqui que vai dar 10. Raiz quadrada de 5a ao quadrado. Cancela aqui, ó. Potência com a raiz que é 2. Não tem, mas o índice é 2. Ficou só 5a ao quadrado. Segunda questão, quer que você decomponha o radicando em fatores primos e em seguida use uma das propriedades dos radicais aritméticos para encontrar o valor das expressões. Nós temos aí a letra A, raiz quadrada de 49. Mesmo que eu saiba que é 7, mas ele quer que você decomponha, faça a decomposição em fatores primos, né? Vou decompor o 49. 49 só dá para dividir para 7, né? Que dá 7, dá por 7, que dá 1. Essa decomposição vai ficar 7 ao quadrado. Coloco aqui na raiz quadrada de 7 ao quadrado. Cancelo, então vai dar 7. Letra B, raiz sexta de 729. Vamos fatorar aqui, ó, decompor. 729 ele dá para dividir para 3, que dá 243, dá por 3, que dá 81, por 3, 27, por 3, 9, por 3 dá 3 e por 3 dá 1, né? Então, a fatoração vai ficar o quê? 3 elevado à sexta. Coloca dentro da raiz, né? Raiz sexta de 3 à sexta. Cancela aqui que são iguais, dá 3. Letra C. Raiz quarta de 625. Decompondo aqui o 625, só dá por 5. Que dá 125 por 5 dá 25, por 5 dá 5, por 5 que dá 1. Vai ficar 5 a quarta. Raiz quarta de 5 a quarta, cancela que são iguais, sobra 5. Letra D, 1024, raiz décima. Vamos decompor aqui o 1024. Ele vai dar por 2, dá 512, por 2, 256, por 2, 128, por 2, 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2, dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1, tá? A decomposição termina quando sobra 1. Então, ficou o quê? 2 elevado a décima. Coloco debaixo da raiz. Raiz décima de 2 a décima. Cancela aqui que são iguais. Fica só o 2. Letra F. Raiz cúbica de 343. 343 ele só dá por 7. Dá 49. Por 7 dá 7. Por 7 que dá 1. Então, a decomposição ficou o quê? 7 elevado ao cubo. Raiz cúbica de 7 ao cubo, que vai dar 7, né? Porque são iguais aqui, eu vou cancelar, ok? Vamos para terceira questão. Terceira questão diz assim: determine o valor do número x em cada uma das igualdades. Quer que você encontre o valor de x. Letra A. Raiz 14 de 2 à oitava é igual a raiz x de 2 à quarta. Para eu encontrar o valor do x aqui, eu posso fazer o quê? Simplificar. Eu procurar o maior número que divide o 14 e o 8, que no caso vai ser o 2, né? 14 dividido para 2 vai dar 7. Então, o valor do x é 7. Letra B. Raiz 15 de 10 à quinta. O maior número que divide o 15 e o 5 é o 5. 15 dividido para 5 dá 3. 5 dividido para 5 vai dar 1. Então, o valor do x aqui vai ser 1. Letra C. Raiz oitava de 5 à quarta.
faço o quê? Simplifico aqui, né? O maior número que divide o 8 e o 4 é o 4. 8 dividido para 4 dá 2. E 4 dividido para 4 dá 1. Então, o x também vai ser 1 aqui na letra C. Raiz décima de 6ax. Então, aqui nós encontramos o resultado de raiz quinta. Para aqui ter dado 5, então eu fiz o quê? Eu dividi, o 10 aqui ele foi dividido por 2, não é isso? Então, aqui, em cima do 6 é como se tivesse 1. Eu vou multiplicar por 2. Se aqui eu dividir, no resultado eu multiplico. Não é isso? Aqui em cima do 6 é como se tivesse 1. Tá ok? Então, eu vou multiplicar por 2. 2 vezes 1 dá 2. Então, o valor do x aqui vai ser 2. A quarta. Dividindo o índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo número diferente de zero, simplifique os radicais. Quarta questão, ele quer que você simplifique. Vai simplificar aqui os números dos radical. Letra A, raiz 15 de 2 à quinta, né? Você vai procurar o número o maior número que divide os dois. O 15 e o 5 vai ser o 5, né? 15 dividido para 5 dá 3 e 5 dividido para 5 dá 1. Então, vai ficar raiz cúbica de 2 elevado a 1. Quando dá 1 aqui, não precisa colocar. Letra B, raiz 14 de 3 à sétima. Vou dividir por 7, que é o maior número que divide o 14 e o 7, né? 14 por 7 dá 2. Então, vai ficar raiz quadrada de 3 elevado a 1. Raiz 16 de 10 à quarta. O maior número que divide aqui o 16 e o 4 é o 4. 16 por 4 dá 4. 4 por 4 dá 1. Então, vai ficar raiz quarta de 10 elevado a 1. Raiz décima de 5 à oitava. O maior número que divide o 8 e o 10 vai ser o 2. 10 dividido para 2 dá 5. 8 dividido para 2 dá 4. Então, vai ficar raiz quinta de 5. Repete aqui a base. E 8 dividido por 2 dá 4. Quinta questão. Quinta questão, ele quer que você faça a decomposição. Decompõe o radicando em fatores primos e em seguida simplifique cada um dos radicais. Quer que você faça a decomposição também para simplificar. Do 32. Dá por 2 que dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1, né? Vai ficar 2 à quinta. Coloca aqui a decomposição, ó, raiz décima de 2 à quinta. Aí vou fazer o que eu fiz lá na questão de número 4. Simplificar aqui os radicais e a potência. O maior número que divide o 10 e o 5 é o 5. 10 por 5 dá 2, 5 por 5 dá 1. Então, vai ficar raiz quadrada de 2. Letra B, 27. Dá por 3 que dá 9, por 3 que dá 3, por 3 que dá 1. Vai ficar raiz nona de 3 ao cubo. Simplificando aqui, eu vou dividir o 9 e o 3 por 3, que é o maior número que divide os dois. 9 por 3 dá 3 e 3 por 3 dá 1, né? Aqui em cima do 3 vai ficar 1. Raiz cúbica de 3. Letra C, 81. Vou dividir por 3, que dá 27, por 3, que dá 9, por 3, que dá 3, por 3, que dá 1. A decomposição ficou 3 à quarta, né? Eu coloco aqui raiz 16, eu vou repetir. Sobre raiz 16 de 3 à quarta. Simplificando o 16 e o 4. Vou dividir por 4 os 2, que é o maior número que divide eles. 16 por 4 vai dar 4. 4 por 4 dá 1. Né? Então, vai ficar raiz quarta de 3. Letra D. 16 dá por 2, que dá 8, por 2 que dá 4, por 2 que dá 2 e por 2 que dá 1. Vai ficar 2 à quarta. Coloca aqui dentro da raiz, ó, raiz sexta de 2 à quarta. Simplificando aqui no caso, vou simplificar o 6 por 2 e o 4 também, que é o maior número que divide os dois. 6 por 2 dá 3, 4 por 2 dá 2. Vai ficar raiz cúbica de 2 ao quadrado. Letra E, 64. Vou dividir por 2, que dá 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2 dá 2 e por 2 dá 1. Vai ficar 2 à sexta. Então, vai ficar raiz oitava de 2 à sexta.
né? Eu sempre vou repetir a raiz aqui, raiz oitava, porque é raiz oitava. 2 à sexta, porque é a decomposição aqui do 64. Simplificando, eu vou simplificar o 8 e o 6 por 2, que é o maior número que divide eles dois. 8 por 2 dá 4, 6 por 2 vai dar 2. Né? Então, vai ficar raiz quarta de 2 ao cubo. E o 1024? Decomposição aqui, ó. Por 2, 512, por 2, 256, por 2, 128, por 2, 64, por 2, 32, por 2, 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2 e por 2 dá 1. A decomposição ficou 2 a décima, não é isso? Então, raiz 12 de 2 a décima. O maior número que divide os dois é o 2. 12 por 2 dá 6, 10 por 2 dá 5. Vai ficar raiz sexta de 2 à quinta. Sexta questão. A sexta. Determine o número real x das igualdades. Aqui no caso, aqui é outra propriedade, né? Aqui ele deu o resultado, foi 24. Para eu encontrar o x, eu tenho que saber qual o número que eu vou multiplicar por 6 para dar 24. Que no caso é quem? É o 4, né? X é igual a 4. Aqui do mesmo jeito, deu 15. Qual é o número que eu multiplico por 5 para dar 15? No caso, o x aqui vai ser 3. Tá ok? A sétima. Sétima questão. Escreva como um produto de radicais. Que é só transformar numa multiplicação. Eles estão embaixo de um só radical. Aí eu vou separar. Vai ficar o quê? Aqui está raiz quadrada de 5 vezes 7. Então, vai ficar raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 7. É só colocar os dois em uma raiz diferente, tá? A raiz cúbica de AX vai ficar a raiz cúbica de A vezes a raiz cúbica de X. Raiz sétima de 3 ao quadrado vezes 11. Vai ficar a raiz sétima de 3 ao quadrado vezes a raiz sétima de 11. Raiz sexta de x vezes y. Raiz sexta de x vezes a raiz sexta de y. Letra E. Raiz quadrada de 2AB. Vai ficar a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de A vezes a raiz quadrada de B. Eu vou separar, colocar cada um embaixo do seu radical. Raiz cúbica de x elevado a 2y. Vai ficar a raiz cúbica de x ao quadrado vezes a raiz cúbica de x elevado a y. Tá certo? Oitava. Decomponha o radicando em fatores primos e escreva cada expressão na forma de um produto de radicais. Que no caso nem precisa decompor, né? Só se você tem alguns que não precisa. O 10 aqui vai ser o quê? Vai ser 2 vezes 5, que dá 10, não é isso? Então, vai ficar a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 5. Vai dar a raiz quadrada de 10. Raiz sexta de 21. Qual o número que eu vou multiplicar? Os dois números que vai dar 21. 3 vezes 7. Então, vai ficar a raiz sexta de 3 vezes a raiz sexta de 7. Letra C. Raiz nona de 35. Vai ficar a raiz nona de 5 vezes a raiz nona de 7. Porque 7 vezes 5 aqui dá 35. Raiz sétima de 30. O 30 aqui eu fiz, ó. Vai ser por 2 que dá 15, por 3 que dá 5, por 5 que dá 1. Então, vai ser raiz sétima de 2 vezes a raiz sétima de 3 vezes a raiz sétima de 5. Raiz décima de 15, raiz décima de 3 vezes a raiz décima de 5. Né? 3 vezes 5 dá 15. E o 154 eu fiz. Dá por 2 que dá 77, por 7 que dá 11, por 11 que dá 1. Então, vai ficar a raiz cúbica de 2 vezes a raiz cúbica de 7 vezes a raiz cúbica de 11. Tá certo? Corrijam aí.